Falamos então nesse breaking news que nós demos aqui na CNN Brasil do Flávio Roscoe. Agora vamos voltar ao Alfredo Gaspar. Agora sim a Gabriela Veras nos espera para retomar o contato e contar um pouco dessa surpresa. É uma curiosidade que eu, a Tainá e a Isabel ficamos, Gabriela. Olha, esse é o caso de matéria jornalística que ninguém pode reivindicar a autoria de furo, porque ninguém deu. Ninguém esperava que Alfredo Gaspar seria o nome escolhido. Causou surpresa para você também, Gabriela Veras? Causou surpresa, viu, Uribe, Tainá, Isabel? A gente, antes do evento começar, do anúncio começar, a gente estava conversando com outros colegas, levantando as hipóteses que já vinham sendo tratadas aqui no nosso noticiário, inclusive há algumas semanas, como Tereza Cristina, Daniela Marques, o próprio Rogério Marinho, todos estavam presentes, inclusive ao lado ali de Flávio Bolsonaro, quando esse anúncio foi feito, mas de fato um anúncio que pegou a todos de surpresa, não somente a imprensa, mas também alguns integrantes ali auxiliares, de Flávio Bolsonaro, apoiadores também. Inclusive, como eu estava falando no comecinho do nosso bastidores, a senadora Damares Alves chegou a falar com a gente, quando o anúncio foi finalizado. Ela disse que o nome de Alfredo Gaspar também foi uma surpresa para ela, que ela não imaginava, e a informação que a gente tem é que foi um nome acertado há poucos dias, O convite foi feito, esse acordo foi feito para que ele integrasse a chapa junto a Flávio Bolsonaro, que isso foi acertado aí nos últimos momentos. Apesar de o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ter afirmado que o nome já era dado como certo por Flávio Bolsonaro e também Rogério Marinho há pelo menos 6 meses. Então tinha uma expectativa que o anúncio viesse para aqueles nomes que já tinham sido cotados, Como eu disse aqui, alguns deles, Tereza Cristina, Bia Kicis também, Daniela Marques, todas estavam presentes ao lado de Flávio Bolsonaro, mas de fato essa surpresa, portanto, vindo aí o anúncio de Alfredo Gaspar, que a gente relembra aqui, Ele já atuou em diversas frentes na Câmara dos Deputados, já integrou a Comissão de Constituição e Justiça, Relações Exteriores, Defesa Nacional de uma forma geral, e de acordo com aliados de Flávio Bolsonaro, é um nome positivo. Primeiro, porque vem do Nordeste, de Alagoas, para ser mais precisa, e também porque tem uma atuação forte em escândalos envolvendo integrantes do atual governo e também na segurança pública, que é uma questão que tem trazido muita atenção da população, uma bandeira que vai ser muito utilizada durante as campanhas eleitorais. Então, tudo isso foi levantado como uma avaliação positiva por parte dos aliados de Flávio Bolsonaro aqui neste evento, neste anúncio que aconteceu agora há pouco aqui na sede do PL, de onde falamos neste momento. E aí, a partir de agora, é esperar que eles atuem principalmente nessas frentes, nessa questão do fato de ter sido relator da CPMI e do INSS, que focou bastante no indiciamento, na responsabilização de integrantes do atual governo e também nessa questão da segurança pública, que tem sido uma preocupação da população de uma forma geral. A gente também traz aqui que alguns trechos, uma fala aí de Alfredo Gaspar, quando o nome dele foi anunciado, ele chegou a levantar essa questão que a gente já vinha trazendo aqui há alguns dias, algumas semanas, a possibilidade de a vice de Flávio Bolsonaro ser uma mulher, justamente para conversar também com o eleitorado feminino, tentar deixar de lado aquela questão envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a participação da atuação feminina mais presente no partido. Alfredo Gaspar chegou a dizer que todas seriam ótimas representantes caso fossem de fato escolhidas para estarem neste lugar como vice-presidente candidata à vice-presidência ao lado de Flávio Bolsonaro, mas de fato ele estaria representando todas nessa função, neste cargo. A gente tem o trecho aí da fala de Alfredo Gaspar logo após o anúncio. Vamos acompanhar. Que este momento trouxesse um soldado do Nordeste, mas um soldado que honrou a sua história com trabalho e dignidade. Alguém simples, mas que está pronto para a luta. Alguém que tem boa fé, sabe o tamanho da responsabilidade
terei lealdade e gratidão. Terei a coragem de enfrentarmos juntos, presidente Flávio, a corrupção, o crime organizado, essa economia em frangalhos, culpa do que Lula e a equipe têm feito com o país, da falta de oportunidades, da fome. Vamos sair do discurso para enfrentar as mazelas da nação. Ô Clarissa, vem para cá, meu bem, para a gente poder continuar repercutindo esse discurso do Alfredo Gaspar. Estamos vendo aí o combate à corrupção e ao crime organizado como já um pontapé inicial, um norte nessa campanha do vice de Flávio Bolsonaro, agora com o Alfredo Gaspar, que já são assuntos que ajudaram, né? Fazem parte do dia a dia das defesas do Alfredo Gaspar, ajudaram ele a se cacifar como deputado federal. Queria que você trouxesse um pouco para a gente, Clarissa, de como o Alfredo Gaspar pode ajudar nas ideias, né, em relação à segurança pública e fazer frente às dificuldades que a gente vê no campo adversário do presidente Lula, que teve a convenção e tangenciou o assunto da segurança, né? Quase não falou sobre o tema. Pois é, Tainá, antes, mais cedo lá no live, a gente também estava levantando essa questão, para além dessa questão do INSS, do caso Lulinha e de outros pontos que podem permear essa candidatura a vice-presidente liderada por Alfredo Gaspar, tem também essa questão da segurança pública, que sim, contribui, aí ele tem a contribuir com esse tipo de debate, e a gente sabe que esse vai ser um tema que vai ser importante na campanha deste ano. Existe um anseio muito grande de uma parcela expressiva da população por resultados mais eficientes nessa área, e o bolsonarismo carrega essa marca com muito mais força. O governo do PT tentou avançar nessa direção, não conseguiu, sabe que vai entrar na campanha com um déficit aí em termos de entregas para a população que ajudem a convencer o eleitor de que a esquerda liderada pelo PT aprendeu a tratar o tema da segurança pública de maneira eficiente. Esse é um desafio da campanha petista muito grande, e Alfredo Gaspar pode contribuir para alimentar esse debate, até pela trajetória dele, a trajetória profissional dele na segurança pública. Então, isso vem como um elemento adicional importante, muito relevante, para que o agora candidato a vice possa agregar algo novo à campanha de Flávio Bolsonaro. Mas, como eu disse, é curioso a gente olhar que tem também nessa chapa desenhada por Flávio Bolsonaro uma certa dose de mais do mesmo quando a gente olha para alguns elementos agregados ali, trazidos por esse novo vice. A gente está falando de dois homens, dois bolsonaristas que representam ali o que seria o bolsonarismo raiz, embora Alfredo Gaspar seja novato aí nesse grupo. A gente tem ambos aí com um discurso bastante forte na segurança pública. Flávio Bolsonaro tem um bom resultado, um bom desempenho junto ao eleitorado quando trata desse tema. Ambos fazendo um discurso muito duro em relação ao presidente Lula e ao filho dele, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, aproveitando, pegando embalo aí na crise do INSS, no escândalo do desvio de aposentadorias e pensões do INSS. Então, a gente tem ali quase que um quadro que reforça muito o que Flávio já traz para sua própria candidatura. Vai ter resultado, uma ideia de dobrar a munição? A gente vai ter que esperar para ver. Historicamente, é muito comum a gente ter um eleitor que resiste um pouco a uma campanha muito belicosa. Claro, faz parte do jogo você apontar os erros e os problemas, os defeitos do seu adversário. Mas se esse for o tom, se a estratégia de Flávio Bolsonaro for partir para um confronto muito ferrenho com o Lula em cima desse tema da corrupção ou mesmo da segurança pública, a gente vai ter que esperar para ver se esse é de fato um anseio do eleitor neste momento, porque a gente tem uma eleição extremamente polarizada, Lula de um lado, Bolsonaro de outro, só que agora com Flávio, mas a gente tem um cenário muito diferente das épocas em que o pai de Flávio disputou, porque você tem um cansaço do eleitor com
essa polarização que não estava tão expresso em campanhas passadas.